Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 18. Está escrito assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Estamos dentro de um texto próprio para a ocasião e vamos falar sobre em tudo dai graças. Pela bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, chegamos ao último dia do ano, hoje sendo este último dia de um ano recheado de bênçãos, de vitória, de livramento, de lutas, de situações que não estavam dentro do nosso controle, mas que estava dentro do controle de Deus e, portanto, Ele nos conduziu com mão forte, poderosa, com segurança, até chegarmos a este dia, onde nos curvamos diante de Deus, em atitude de gratidão, por tudo o que Deus é, e pelas coisas que Ele faz, porque Ele não está sujeito ao tempo, às limitações ou circunstâncias. Ele é soberano, tudo está debaixo do seu poderio. E nós estamos também debaixo da soberania de Deus, sendo cuidados por Ele, conduzidos por Ele e sustentados por Ele. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica esta palavra nas saudações finais, dizendo àqueles irmãos que eles em tudo deveriam dar graças a Deus. Primeiro, porque a gratidão do nosso coração para com Deus é algo que está dentro da vontade de Deus. Então, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que sejamos agradecidos. A pior coisa na vida é ser dominado pela ingratidão e achar que todas as coisas devem curvar-se a seus pés em razão de merecimentos. Mas quando olhamos a palavra de Deus, nós encontramos esta expressão firme e segura: em tudo dai graças. Quer dizer, não é dar graça em algumas coisas e outras não, mas é dar graças a Deus em tudo. É dar graças a Deus pelas coisas boas. É dar graças a Deus pelas coisas que nos acontecem, que não são tão boas, mas que por uma permissão de Deus chega até cada um de nós. Mas tem um objetivo, um propósito, que é nos preparar, nos capacitar, nos treinar dentro do propósito e da vontade estabelecida por Deus para a vida de cada um de nós. Então, quando ele diz em tudo dai graças, significa dizer que devemos agradecer a Deus também pelos momentos de sofrimento, pelos momentos de limitações, pelos momentos quando a nossa mão não alcançou aquilo que porventura desejássemos, mas entendemos que tudo isso estava dentro do propósito e do controle de Deus sobre a nossa vida. E Deus coloca à nossa disposição aquilo que vem para o nosso bem, para que, como resultado da ação poderosa de Deus, possamos nos colocar diante dele em ações de graças, em atitude de gratidão. Portanto, hoje é o dia de agradecer. Mas nós vamos observar, pelo menos em 4 coisas que devemos ser grato a Deus.
fazendo uso do Salmo 103, salmo conhecido sobre ações de graças diante de Deus, nós vamos observar a partir do verso 1, onde está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Começamos aqui, convidando a nossa alma para se colocar numa atitude de gratidão, para bendizer ao Senhor. Tudo o que há em nós são permissões e bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, tudo o que há em nós, o salmista convidando aqui a sua alma para bendizer ao Senhor, e que tudo o que cerca a nossa vida também deve estar envolvido no momento da gratidão, das ações de graças. E ele continua dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito a cada um de nós? A Escritura Sagrada nos afirma que ele nos cumula de benefícios de dia em dia. Significa que todos os dias nós somos beneficiados por Deus com aquilo que ele propõe para a vida de cada um de nós. E por isso nós precisamos bendizê-lo e não esquecer, não se fazer de surdo e cego, para não ouvir e não ver as coisas que Deus tem feito em benefícios da nossa vida. E que possamos pontuar alguns destes benefícios que nos são feitos pelo Senhor e demonstrarmos diante dele a gratidão por nos mantermos vivos, por nos mantermos com saúde, por trazer-nos a este momento aonde o nosso coração se curva diante de Deus, numa atitude de gratidão, de dar graças, de agradecer. Este é o momento de agradecer ao Senhor por tudo. Foi o que Paulo deixou registrado: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando nós vamos listar os motivos pelos quais devemos dar graças a Deus, em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus pela vida que ele nos deu, nos permitiu vir à existência. Então, esta vida, com todos os benefícios que lhe são próprios, com a saúde que o Senhor Deus nos permite desfrutar. Ele é o doador da saúde. Não cobra nada por nos permitir desfrutar desta saúde. Ele mantém-nos com saúde de maneira gratuita. E da nossa parte, isso deve gerar em nós a gratidão, porque só Deus pode manter-nos com saúde. O dinheiro não compra a saúde, o médico não dá saúde, a família não dá saúde, nada consegue nos dar a saúde que desfrutamos e que precisamos para a nossa existência, porém Deus é aquele que estende a sua misericórdia e nos prover de saúde. Ele nos mantém vivos, seja em que situação for, nas situações fáceis e nas situações difíceis, que para nós, muitas das vezes, parecem até impossíveis. Mas chegamos aqui pela fé, pela provisão, pelo cuidado de Deus, pela vida que ele nos permite. E é o coração que hoje se levanta diante de Deus com expressões de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, pela vida que o Senhor me possibilita viver, por chegar a este dia,
debaixo da tua mão poderosa e protetora, que nos guarda, que nos livra, que nos conduz, que nos orienta. Tudo isto são os benefícios de Deus para a nossa vida. Como é que você tem se colocado nesta manhã diante da presença de Deus? Este dia, o que representa na tua vida? Você tem motivos para agradecer a Deus? Ou você, ao abrir os olhos, já começou com a reclamação, com a insatisfação, com a ingratidão diante do Senhor Deus? O conselho de Paulo é: em tudo dai graças. Portanto, abra hoje os teus lábios para demonstrar a tua gratidão diante de Deus. Faça referência individuais de tudo o que sucede na sua vida. Quantas bênçãos no decorrer deste ano chegou até você pela bondade, graça e misericórdia de Deus. Ele fez com que a bênção te alcançasse, chegasse sobre a sua vida e a sua família. Seja, portanto, grato a Deus. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum benefício. Faça a relação de todos eles e demonstre com gozo, com alegria, com satisfação, com regozijo, esta gratidão diante do Senhor Deus. Dentre a vida que o Senhor nos dá, Ele nos dá a saúde para viver esta vida. Ele nos mantém vivos. A Escritura diz: porque nele Ele nos permitiu vir à existência para então, a partir daí, desfrutarmos de todo o seu cuidado, conforme registrado na palavra de Deus. Este Deus, pelo qual hoje estamos agradecendo, especificamente manifestando a Ele ações de graças, é o Deus que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, esta vida que eu e você estamos vivendo é uma doação de Deus para nós. É uma permissão de Deus para vir a esta terra, neste tempo, e dentro da nossa habitação, que Deus nos permitiu, para que desfrutemos dele, da vida, respiração e todas as coisas. Visto que fomos feitos pela mão de Deus, nós entendemos também que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a nossa vida, ela não está desligada de Deus. As pessoas procuram, às vezes, viver independente de Deus, mas quando olham para si com seriedade e verdade, eles reconhecem a dependência que eles têm de Deus, por desfrutar a vida, a respiração e todas as coisas, por em Deus viver, existir e mover-se. Portanto, é o Deus que conduz a sua mão protetora e poderosa, que está estendida para encaminhar-nos no dia a dia, para que possamos desfrutar. E a vida que Deus nos permitiu é uma vida rica, é uma vida abundante, é uma vida poderosa, porque Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida espiritual. Deus nos deu a vida física. Portanto, a vida em 3 aspectos: físico, espiritual e eterna. Tudo isto veio da parte de Deus para cada um de nós. E Ele mantém-nos nesta vida desses aspectos. Hoje desfrutamos a vida física redimida por Jesus.
Vivemos a vida espiritual restaurada por Jesus, que tinha sido perdida. Vivemos a promessa da vida eterna que o Senhor Deus nos fez, a promessa que ele nos deu, a vida eterna. Então, agradecer a Deus pela vida física, agradecer a Deus pela vida espiritual, de comunhão com ele, agradecer a Deus pela vida eterna que nos aguarda. Então, este é um dos motivos pelos quais devemos agradecer a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tendo a convicção de que a respiração, a vida e todas as coisas, e que em Deus vivemos, existimos, vivemos e nos movemos, nós entendemos que esta vida que desfrutamos, um presente de Deus para cada um de nós, pelo qual nós devemos ser agradecidos. Mas, em segundo lugar, devemos agradecer a Deus também pela família que ele preparou e permitiu, através da qual nós viéssemos ao mundo. Nós não escolhemos a família na qual o Senhor nos permitiu vir. A família não nos escolheu. Ela simplesmente colocou-se nas mãos de Deus para cumprir o plano e o propósito de Deus. Que a promessa dada a Adão foi: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Através de Adão e Eva, Deus colocou ali a bênção da multiplicação, da propagação da espécie, para vir à existência e ocupar todos os lugares estabelecidos por Deus para a existência humana. A mim, ele permitiu nascer na família a qual pertenço, me identifico com ela, sou grato a Deus por eles terem a disponibilidade de se colocar diante de Deus para me receber como um presente, como uma herança de Deus, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Assim como Deus preparou um casal para me receber e cuidar e trazer todo o necessário para que eu pudesse viver a vida que me foi propiciada por Deus. Também ele preparou para mim a companheira pela qual pudéssemos estar unidos diante de Deus, submissos ao seu propósito e à sua vontade. E ele nos escolheu para nos dar filhas que viessem aos nossos braços como um presente e uma herança de Deus, para delas cuidarmos segundo o propósito e a vontade de Deus. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu também com as nossas filhas, a quem o Senhor tem abençoado e tem dado a herança para ela também, para que desfrute da bênção de Deus. Tem sido assim com você. Os seus pais te receberam com alegria, com gratidão, com reconhecimento da bondade e da dádiva de Deus para a vida deles, a alegria daquele casal. Eles o cuidaram, o criaram. Hoje você está criado, amadurecido. Deus te preparou. Deus te deu um companheiro ou uma companheira, e através dos quais Deus te deu a herança. Te deu filhos, netos, bisnetos e por aí vai. E você regozija-se e desfruta deste momento. Tudo isto são dádivas de Deus para a nossa vida. Então, a família é um presente de Deus para cada um de nós. Então, através desta família que Deus nos constituiu, através dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, os netos e os demais que fazem parte nesta multiplicação que foi estabelecida e determinada por Deus, nós devemos agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus
pelos nossos pais, agradecer a Deus pelo nosso cônjuge, agradecer a Deus pelos nossos filhos, agradecer a Deus pelos nossos netos, agradecer a Deus por tudo o que Ele permitiu na área da família. Então, em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela vida. Em segundo lugar, agradecemos a Deus pela família. Em terceiro lugar, agradecemos a Deus pela provisão, pelo cuidado de nos manter vivos. E nós entendemos e observamos esta provisão de Deus para cada um de nós. Ela está incluída no alimento que precisamos para o nosso crescimento e desenvolvimento físico e natural. Ela está envolvida na bebida, na água que podemos desfrutar, na roupa que Deus nos permite, as vestimentas, no calçado, na moradia, na educação, na segurança, enfim, em tudo aquilo que nós precisamos, na saúde, na proteção. Tudo isto são bênçãos de Deus que são colocadas de maneira gratuita diante da nossa vida e pelo qual nós devemos agradecer ao Senhor. Aqui no Salmo 103, continuando, ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. No momento em que bate a enfermidade, o Senhor tem a provisão, Ele tem a cura, Ele tem a saúde, porque diz-nos a Escritura: enviou a sua palavra e os sarou. Então Deus é aquele que mantém esta provisão para a vida de cada um de nós. É o terceiro motivo pelo qual devemos manifestar a gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas um quarto motivo pelo qual devemos demonstrar a gratidão diante de Deus é em reconhecer a salvação que foi preparada por Deus através de Jesus Cristo, que entregou a sua vida em sacrifício a Deus, a favor da humanidade, com o propósito de libertar-nos de toda a escravidão e poderio do pecado que dominava sobre a nossa vida e pela qual nós estávamos sendo levados à morte eterna, separação eterna de Deus, debaixo das consequências, ou seja, da condenação do pecado que reinava sobre a nossa vida. Mas em Jesus Cristo, Deus abriu-nos a porta da salvação. E através da salvação, o Senhor concedeu-nos o perdão de todo e qualquer pecado que havíamos cometidos. Em Jesus, nós fomos perdoados, fomos libertos e transformados, porque a Escritura afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje estamos livres através do perdão estabelecido por Deus. Aqui está: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Só Deus pode perdoar. E sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, livra da condenação eterna, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amor, graça e misericórdia estão envolvidos na redenção da nossa alma, libertação de uma vida outrora envolvida no pecado, para vivermos hoje libertos, livres e gratos a Deus através de Jesus Cristo, pelo qual recebemos e desfrutamos
a salvação profunda, perfeita, gloriosa e eterna da parte de Deus. E tem sido assim, um Deus misericordioso e piedoso, que como um pai se compadece dos seus filhos e que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós dependemos permanentemente do seu cuidado. E ele não tem negado o seu cuidado, a sua provisão àqueles que se reconhecem carentes e dependentes de Deus. Então, observamos aqui, na relação da salvação, por demonstrar a gratidão a Deus pelo perdão, pela libertação, pela regeneração, o novo nascimento, a nova natureza que foi implantada em nossa vida pelo Senhor Jesus, a justificação da condenação do pecado que existia sobre nós e agora já não existe mais, porque a Escritura afirma, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por meio da justificação, nós fomos declarados justos diante do Senhor. E a Escritura afirma, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justificação nos livrou da condenação do pecado. Também desfrutamos pela salvação da santificação. Santificação é a separação do pecado com os seus feitos, separar-nos para Deus. Ao nos santificarmos, o Senhor tira de nós toda a impureza e iniquidade, nos torna capacitado diante da sua presença, e o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Então, através da justificação, fomos libertos da condenação do pecado. Através da santificação, somos libertos do poder do pecado diariamente. E através da glorificação, que está próxima de acontecer, também como resultado da salvação, é quando nós seremos libertos do corpo do pecado e receberemos de Deus um corpo imortal, incorruptível, santo, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, para vivermos a eternidade na presença de Deus. Então veja quantos motivos nós temos para, neste dia, nos curvar diante de Deus em atitude de gratidão, de agradecimento. Então nós listamos aqui 4 pontos principais pelos quais devemos hoje agradecer a Deus. Por que agradecer? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com cada um de nós. A vontade de Deus manifesta é que nós sejamos agradecidos. E quem sabe o valor do que recebeu e recebe da parte de Deus, há no seu coração expressões voluntárias, verdadeiras, profundas de gratidão a Deus. Só o Senhor pode fazer isto em nosso benefício, e é nosso dever agradecê-lo por tudo o que ele é e por tudo o que ele faz. Você já tem agradecido a Deus hoje? Ou você está pensando em mais um motivo para murmurar, reclamar, maldizer, desacreditar? Eu quero incentivá-lo a que você hoje abra os teus olhos, o teu coração, olhe para si, faça uma retrospectiva. Como você entrou este ano, no primeiro dia, como você atravessou e chegou ao último dia deste ano.
Saiba que isto não foi por mérito e esforço pessoal da tua parte, mas foi pelo cuidado, a provisão, o livramento e a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que nos trouxe a este dia de agradecermos a Deus. Portanto, devemos agradecer a Deus pela vida que Ele nos permite viver. Vida física, espiritual, eterna. Vida com saúde. Agradecer a Deus pela família que Ele nos permitiu virmos à Terra através dela, na qual estamos identificados e relacionados. Não seja ingrato com a tua família. Agradeça a Deus por todos eles que Deus colocou para te cercar dos cuidados que são próprios de Deus. Terceiro lugar, agradeça a Deus pela provisão. O trabalho que Deus te deu, o estudo que Deus te deu, a segurança que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, tudo isto para que você tenha o alimento, a bebida, você tenha a roupa, você tenha o calçado, você tenha a moradia, você tenha todo o recurso necessário para desfrutar a vida que Deus lhe possibilita. Seja grato pela provisão de Deus. Ele cuida e muito bem de cada um de nós. E, por fim, em quarto lugar, seja grato a Deus pela salvação, pela libertação espiritual, pelo perdão concedido por Deus, não levando em conta os tempos da nossa ignorância, mas abrindo para nós, na misericórdia, a porta do perdão e da salvação, pelo qual desfrutamos o novo nascimento, a justificação, a santificação e, por fim, desfrutaremos a glorificação diante da presença de Deus. São motivos pelos quais devemos hoje, em tudo, dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sejamos, portanto, agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na nossa vida, para o nosso bem, para a nossa existência e permanência dentro do propósito e da vontade pela qual Ele estabeleceu para cada um de nós. Sejamos, portanto, agradecidos a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.